Cara, eu confesso que em toda a minha vida eu tive uma certa relutância acerca de One Piece. Não porque eu achava que seria ruim ou sei lá, mas pelo motivo pela qual que todo mundo ainda não viu. Esse troço é grande pra caramba, mas depois de muitas tentativas, agora eu consegui progredir nesse mundo. Obviamente que no mangá, porque no anime é difícil. O ritmo desse negócio consegue ser mais arrastado que uma tartaruga, e além disso, apesar do traço do começo ser bem bonito e único, e depois vira essa bosta no time skip, a animação não ajuda, porque ela é bem travada, então pelo menos pra mim as lutas não empolgavam. Inclusive, se eu tivesse visto tudo de One Piece, eu faria um vídeo sobre isso, mas como eu não vi, fica pro futuro. Mas enfim, esse vídeo não é pra reclamar, e sim pra falar desse arco maravilhoso que é Alabasta. Sendo sincero, eu acho que Alabasta é o arco que eu realmente estava empolgado pra ver sobre, até porque todo mundo falava bem desse negócio e realmente eles estavam certos. Primeiramente, vamos falar da ambientação, e eu tenho que dizer que a ambientação é simplesmente perfeita. O simples fato dos personagens estar num lugar que não é nada além de grãos e grãos de areia até chegar à cidade é uma coisa desafiadora pros mesmos e é uma coisa que eles só passariam pra ajudar alguém. E quando eles chegam nas cidades, também é uma parada muito boa, já que no mangá pelo menos, as estruturas dos prédios e casas são muito bem feitas e bem desenhadas, e também se assemelha bastante à arquitetura da vida real, se parecendo muito com construções do Oriente Médio e até egípcio, que nem a pirâmide do Crocodile. Além de que as vestimentas das pessoas de Alabasta também condiz com o lugar, e tudo isso faz com que cada ilha e lugar seja realmente diferente em One Piece. Outra coisa que agora sim é uma das melhores coisas desse arco é todo o dilema que ele apresenta, com o Crocodile de vilão por trás de tudo, dando um baita golpe de estado e fazendo o povo cair em miséria, e esse mesmo povo acreditando que o rei que é o culpado disso, mesmo ele sendo um cara muito gente boa. E ainda depois disso, a Alabasta inteira se separa em duas, sendo o grupo dos rebeldes, que são as pessoas revoltadas e que planejam tirar o rei do poder, e o outro grupo, que no caso é o exército do rei e alguns cidadãos que ainda acreditam na sua inocência. E toda essa trama política faz com que esse arco seja mais complexo, mais sério e algo que mangá shonen, pelo menos do que eu saiba, não tinham explorado. E aliás, One Piece tem muito disso. Muitos temas que são mais complexos ou pesados são explorados de uma certa maneira muito boa nessa obra. E aqui também a guerra é tratada de uma forma bem exata, onde só a tragédia em todos os cantos e ambos os lados perdem. Também tem umas consequências de batalha até que bem condizentes, como no momento em que o garoto pobre da região deseja entrar para a equipe de rebeldes, onde o líder é esse cara aí, mas ele fala que aquilo não é coisa para criança e ele pede para um de seus companheiros mostrar os seus machucados de batalha, e ele mostra isso. O cara tem um buraco gigante no ombro, e falando do líder dos rebeldes, que aliás se chama Koza, ele mesmo tem uma história mega importante para esse arco, onde quando ele era pequeno, ele e seu pai foram no palácio do rei, e Koza, como não tinha papas na língua, só foi reclamar com o mesmo. Por sorte, o rei Cobra era muito gente boa, então ele entendeu o moleque que tava chorando pela situação do seu povo, tanto que o mesmo foi embora correndo do palácio. Só que enquanto ele corria pelo palácio, a filha do rei, a Vivi, o insultou. Então o Koza sugere uma briga entre eles, quem ganhar vira o líder de um grupinho de crianças, mas no fim todas elas viram amigas. O tempo passa, Vivi fica desaparecida do reino e Alabasta sofre a seca, planejada pelo Crocodile e pelo seu grupo Baroque Works. Só que o rei não pode resolver nada disso, não porque ele não quer, mas porque realmente não há maneiras de resolver, sem que envolva guerra entre outros países, por causa de um pó chamado Dance Powder, que no caso simula nuvens artificiais, e essas nuvens acabam fazendo chuva. Só que por causa de umas leis da física muito doidas aí, o pó acaba roubando chuva de outros países, então isso pode acabar dando em guerra. Só que o Crocodile acaba fazendo um plano, consiste em parecer que o rei tá pegando esse pó por interesses egoístas. Vendo isso e caindo na manipulação, Koza infelizmente acaba indo pro lado contrário do rei e acaba fazendo o grupo de rebelião, sendo líder, e acaba guardando muito ódio e rancor do mesmo. E amigos, isso é maravilhoso, toda essa história do Koza sendo amigo do rei e da Vivi, mas depois se rebelando totalmente e agora mataria o rei se pudesse, é muito bem feita, ainda mais que agora a Vivi junto com o Chapéu de Palha tem que encontrar o Koza para falar da manipulação do Crocodile, mas o mesmo faz de tudo para os dois não se encontrarem. E falando no Crocodile, esse vilão é absurdo e com certeza é o destaque desse arco. Tudo de ruim que esse cara faz é pura manipulação e sapequice, além de ter um design muito bom também. E mano, como esse cara é do mal, ele supostamente mata os amigos da Vivi, manda seus subordinados atirarem em criança e mata 2 de seus capangas barra aliados. Só que um sobreviveu pelo vacilo do Crocodile mesmo, mas o outro ele realmente matou. Ele só seca o coitado até ele virar um corpo totalmente seco. Tudo nesse vilão é extremamente bom e acertado, e ainda tem as lutas dele com o Luffy, onde a primeira é a melhor. Eu acho que a gente nunca tinha visto um cara tão
tão ameaçador e forte o One Piece até aquele momento, e o Luffy fazendo tudo que dá na telha pra dar um chute pelo menos na boca do Crocodile e falhando miseravelmente. E continua assim até ter esse desfecho que eu achei bem inesperado, pra ser sincero, já que o Crocodile perfurou o corpo do Luffy e deixou ele lá pra apodrecer, e quando eu li eu realmente não sabia como o Luffy iria sair daquela situação. E falando de lutas, as lutas desse arco são muito boas, algumas muito sérias e algumas são engraçadas, como a do Sanji e a do Mr. Two, que é uma briga de chute, só que o Mr. Two fica trocando de face e ele troca da sua normal pra face da Nami, e como o Sanji é um tarado, ele simplesmente não consegue atacar o Two e fica apanhando por um tempo, mesmo que a Nami tenha esse corpo aí, até que o Sanji descobre a fraqueza dele e começa a esmurrar ele de novo. Também tem a da Nami, que eu acho que é a mais fraca, apesar de ser boa também, onde ela tá lutando com o membro da Barak Works, que é essa mulher aí que eu não lembro o nome, mas ela tem a fruta dos espinhos, e a luta vai acontecendo enquanto a Nami tenta usar esse bastão que faz um monte de coisa que o Sop deu pra ela. E é engraçado porque parece que esse bastão é uma piada, já que muita coisa que ele faz são só coisas inúteis, mas no final, com umas regras da física que eu acho que nem faz sentido, ela consegue derrotar a mulher dos espinhos. Tem a luta do Zoro que tava normal até, e eu não tava achando nada demais, até o cara segurar um prédio com as duas mãos. E no final da luta ele faz essa técnica com a espada que é muito da hora também. Mas em questão de luta, essa talvez tenha sido a minha luta favorita de toda a Alabasta, que no caso é a luta do Sop Chopper e da mulher topeira e o Mr. Four, que cara, é espetacular. Primeiramente, essa luta é muito divertida, seja a ação contida nela, o Chopper mudando de forma, a forma de como os inimigos atacam, o Sop tentando enganar os caras metendo um martelo de 10 toneladas no coco do Mr. 4, mas na verdade era tudo mentira e o martelo só pesava 2 quilos, até chegar na parte que é realmente muito boa e emocionante e me dá motivos muito plausíveis pra gostar tanto do Sop e do Chopper, que no caso é quando os inimigos ficam de saco cheio e começam a espancar o Sop, e só isso dá uma dor no coração, porque não são machucadinhos como arranhões ou sangue mínimo no nariz. Na real, os inimigos fazem um baita estrago nele, tipo, todos os ossos do seu corpo ficam quebrados e dá até pra ver que seu nariz se quebrou em várias partes, mas mesmo assim, ele continua em pé, porque dessa vez não só o humilharam, mas também riram dos sonhos do seu amigo, e então ele fala isso pro Chopper. Tem horas que um homem não pode virar as costas e ignorar uma luta. O quê? Ainda tá vivo? É quando alguém rir do sonho do seu companheiro. Como pode? Levou um golpe com um bastão de 4 toneladas. Não tem como continuar vivo depois disso. Ele não tem como ficar de pé. Que tipo de truque você usou agora, hein? O Luffy não vai morrer. Afinal, ele vai se tornar o rei dos piratas. Com certeza ele vai. E eu não vou deixar que riam do sonho dele. Cara, isso é simplesmente lindo. E depois disso, eles conseguem derrotar o Mr. Four e a mulher topeira de forma majestosa. E a última luta é do Luffy e do Crocodile, que apesar do Crocodile apanhar que nem um saco de pancada, a luta é ainda bem tensa e muito boa. Aliás, é muito bom até o ambiente que se passa essa luta, já que todo o contexto desse lugar é muito importante pra saga em geral e pro próprio futuro de One Piece, já que nessa tumba está escrito os poneglyphs que por causa deles o Crocodile faz o que faz. Também é a motivação da vida da Robin, é uma peça fundamental na busca pelo One Piece, além do final ser bem emocionante, já que é a despedida de uma personagem, e na moral, aquela cena dos personagens mostrando X em seus braços é ouro, ou seja, esse arco é bom pra cacete, e até hoje as pessoas o consideram um dos melhores de One Piece, e certamente ele faz um trabalho quase perfeito em ambas as partes, contexto histórico, história, desenvolvimento de personagens, cenas emotivas, cenas sérias e comédia também. A única coisa realmente paia é o Pel que se sacrifica pelo reino, mas depois a gente descobre que o cara tá de boa, ele não morreu e não teve nenhuma consequência. E isso é ruim porque teve todo um flashback com ele e a Vivi mostrando que a própria e o reino de Alabasta são as coisas mais importantes pra ele. E dá muito peso pro seu sacrifício, mas ele ficar vivo sem nenhuma mínima consequência é realmente bem anticlimático. E olha que o cara explodiu com uma bomba com poder de detonação que pode destruir uma cidade inteira. Também tem aquele outro guarda que vira um chacal, que nós sabemos que ele morreu pro Crocodile, mas logo em seguida ele fica de boa e olha que ele foi perfurado por um gancho. Só que por mais que isso realmente seja ruim e que talvez essa saga tenha outros defeitos, ainda não deixa de ser uma das melhores sagas que esse anime/mangá já apresentou.